A desconfiança é isso aí. É. E o país está nesse estado. Você olha para um carro de polícia parado na noite, nem sempre você diz, oba, que bom. Tem muitas vezes que o cara diz, meu Deus, livra-me, salva-me, Senhor. E ele está todo em dia. Carteira, o carro arrumadinho, todo certinho, IPVA pago. Mas o perigo pode vir de uma outra perspectiva, de um arbítrio abandidado por parte do ente fardado. Ô Caio, o que você atribui à falta de credibilidade que a polícia em alguns... Há anos e anos de... O que é? De banditismo fardado. É. Eu já denunciei tanto isso, brother, na década de 80, na década de 90, quem morava no Rio de Janeiro sabia que poucas pessoas, talvez ninguém, denunciasse tantos abusos da polícia quanto eu fazia. Eu fazia que o Bolsonaro ficava com ódio de mim e todo aquele pessoal de bandido bom e bandido morto me odiava. Até porque eu também pregava em Bangu 1 toda terça e toda quinta e pregava nos outros presídios e fazia parte de comissões de direitos humanos para avaliar aqueles casos semanais de execuções sumárias que aconteciam. Além do que eu tinha a Fábrica de Esperança, que atendia 24 mil crianças e pessoas por dia, de 500 mil, de 35 favelas no universo de 500 mil pessoas. E essas favelas eram lugares perigosíssimos antes da fábrica aparecer. Depois que nós iniciamos o trabalho, a criminalidade caiu depois de 6 anos, 7 anos. Caiu para 5% do que era antes. E o tráfico de drogas ficou reduzido a quase nada, só por causa da atividade da fábrica. E durante todo aquele período eu via a angústia na alma policial, porque vizinho à Fábrica de Esperança é o batalhão, o 9º batalhão ali de Rocha Miranda, aquela região. E é um batalhão pesado, é um batalhão com uma das piores famas no Rio. E naquele tempo ele tinha um tenente-coronel chamado Marcos Paz, que era um cara assim, absolutamente não confiável. Bonitinho ele, os olhinhos claros. Primeira vez que eu vi, achei que eu estava lidando com uma categoria estética que correspondia a uma determinada finesse de trato. Mas não, o cara fazia o que o governador mandava e fazia qualquer negócio para subir na hierarquia. Acabou se dando mal. E esse cara, por exemplo, pra você ter uma ideia, os bandidos todos de Jacari me respeitavam enormemente. Ninguém roubava a fábrica, ninguém que trabalhasse na fábrica era molestado. Virou um lugar, um santuário de reverência. Eu podia entrar em qualquer favela do Rio de Janeiro sozinho. Eu levava equipes alemães, BBC de Londres, Der Spiegel, a Miami Herald, a Chicago Tribune, televisões escandinavas, americanas de todos os tipos, subiam comigo. Eu subia sempre à noite, às vezes eu ia para lá 10 da noite, só voltava 4 da manhã. Avisava que ia subir, uma reverência absoluta, e esse povo todo subia comigo. Em todas as favelas nós subimos durante anos, em mais de 60. Houve períodos que toda noite eu subia numa. Eu fiquei com as pernas violentamente fortes naquele Tava período. bom de subir morro. Tava bom de subir morro. E de fôlego para aguentar subir morro, cada morro. Pois bem, você via lá no processo os bandidos definidamente de um lado e a polícia ambiguamente do outro. E o cidadão no meio. O cidadão preferia, na maioria das vezes, lidar com o bandido do que com a polícia, porque ele não sabia o que podia vir da polícia. Era uma incógnita. Do bandido ele sabia o que vinha.
sabia o que ele tinha para dar, o que ele não tinha para dar e aonde ele não devia passar e o que ele não devia fazer. Tá. E as regras estavam claras. A regra é clara. Clara. Agora, a polícia não. A polícia podia, de repente, entrar na casa, alegar que eles estavam escondendo um traficante e, no fim da noite, estuprar as 2 filhas deles. E ainda enfiar uma pistola na vagina da menina, ou meter um cano, meu Deus, de um fuzil no ânus de uma outra. Eu assisti barbaridades. Executar dentro da casa do cara garotos de 17 anos na testa, um tiro a 1 palmo de distância, a pessoa desarmada, assim, pá! Ai. Que cidadania assistindo isso confia na polícia depois? Fica muito difícil. Então a minha tese dentro da polícia, eu pregava muito na Polícia Militar, a convite do comandante-geral da Polícia Militar, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em muitos lugares do país. Mas no Rio, que sempre foi o principal foco cultural desse negócio, eu pregava para a polícia e eu via o amor que os policiais militares tinham por mim. Mas eu descia o cacete na banda podre. E eu via que até a banda podre, que não gostava de ouvir aquilo, mas respeitava porque eu falava com um amor íntegro. E dizia as razões pelas quais aquilo ali só ia destruir a corporação inteira e romper de vez a relação entre a sociedade e a polícia. Seria inevitável essa ruptura. Seria inevitável o surgimento dos milicianos. Já estavam começando a surgir os primeiros milicianos. Houve muita coisa profetizada nas décadas de 80 e 90 dentro do governo do Estado, da Polícia Militar, dos grupos de extermínio que me convidavam para falar. Esquadrão da Morte me chamava para conversar. Esquadrão Lecoq me chamava para conversar. Assassinos profissionais das polícias me procuraram várias vezes para se confessar. Teve um deles, inclusive, que eu já contei, que viajou comigo a Israel, tinha matado 77 indivíduos. E me contou o número no Mar da Galileia, lá em Tiberíades. Então, respondendo tua pergunta, é justamente a banditificação do aparelho policial o que gera essa situação de desconfiança total. Respondendo objetivamente a tua pergunta. Agora, o que se poderia fazer para proteger o contingente policial da sua banditificação? Aí é uma resposta de dias e dias de conversa entre nós e muitos especialistas, mas o pior é que todo mundo sabe que tem solução, mas o remédio é amargo, complexo e amargo, e as políticas governamentais não querem enfrentar os fatos. Aí ficam enxugando gelo, como eu tenho dito aqui, mantendo ilegais justamente as coisas que mais corrompem a polícia. Foi aquilo que eu disse na sexta ou quinta-feira passada. Legalização de uma quantidade enorme de coisas que hoje são ilegais é uma das realidades que poderia diminuir todo esse afã militarista, vingador, executivo, porque de crimes que habita a polícia, habita a alma do tráfico organizado, e são justamente faltas e crimes que não são aqueles que trazem as suas consequências diretamente sobre a vida do próximo. São justamente crimes de arbítrio regimental, de arbítrio legal, de arbítrio textual. Não é que a coisa em si seja em si um crime sempre, universalmente. É tópica aquela designação. Não era antes, aí um dia disseram que passou a ser. Aí essa coisa que antes não era e que depois passou a ser, é responsável por mais de 60% de todo o choque do agravo que existe na relação bandido-sociedade
na sociedade brasileira. Em outras palavras, drogas. Eu não sei como é que o diabo conseguiu dar tanta importância às drogas, a ponto de se instituir uma guerra sem fim e sem nome de guerra, e que mata mais do que as guerras que são feitas em nome da própria guerra. E é uma coisa perversa, é vizinho matando vizinho, são crianças que não passam de 18, 19 anos, que são mortas no tráfico como gerentes e não falta peça de reposição. Todo mundo com fome, no morro. E lá embaixo no asfalto, os nossos filhos doidos para dar um teco ou para fumar um baseado. É a compulsão de uns contra, juntada ou somada, a fome e a necessidade de outros. Quem é que vai parar esse processo? Com lei? Ah, não, é muita burrice. É ruim demais. Depois que eu tiver morrido, talvez vocês entendam. Mas hoje eu sei que vocês estão todos minions, bolsominions. Mas eu sou de uma geração onde os homens tinham coração. Vem IVTV, o canal é você.